A paz do Senhor para todos, meu nome é Gessé e hoje no Palavra do Dia nós vamos aprender algo muito importante que todo ser humano devia saber. Sim, se encontra lá na Antiga Aliança, capítulo 2, e no verso 23, que diz assim, Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade e zombavam dele, e diziam-lhe, sobe calvo. E virando ele para trás, os viu e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então, duas ursas saíram dos bosques e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o Monte Carmelo, e dali voltou para Samaria. Com certeza você já ouviu falar nesse texto, mas eu quero frisar algumas atitudes dessas crianças ou adolescentes, talvez jovens, e também da atitude de Eliseu. Na época a qual nós estamos vivendo, nós vamos ver pessoas do tipo dessa juventude, a qual estava zombando do profeta Eliseu. Eliseu era um homem cheio da presença de Deus, para que você possa entender e relembrar aquilo que talvez já sabe. Eliseu e Elias. Eliseu era servo de Elias. Elias sabia que ele ia ser levado para o céu, mas precisava alguém ficar nessa terra no lugar de Elias. Então Deus chamou Eliseu. Eliseu estava no 12º carruagem de boi. Mas Deus chamou ele, mesmo ele estando lá para o 12º. Escuta, Deus está chamando, porque na fila de Deus não existe primeiro e segundo. Para ele o último é primeiro e primeiro é o último. É tempo de você ser chamado. Deus está chamando você. Quem sabe você se acha para trás. Quem sabe você se acha talvez uma pessoa pobre em conhecimento, mas Deus está chamando você. Essa juventude, a qual estava falando de Eliseu, a qual estava zoando Eliseu, na realidade, se nós for observar, não estava zoando Eliseu, mas estava ofendendo o Espírito Santo. Eliseu tinha a presença de Deus. Eliseu tinha a presença do Espírito Santo. A Bíblia diz que Elias estava pedindo a sua morte. Deus disse, não, Elias, porque ainda precisa ungir o rei, e ainda precisa pôr um profeta. A Bíblia diz que Deus conduziu os passos de Elias, e Elias foi encontrar Eliseu, sabe aonde? Era a 12ª juntas de boi. Sim, e quem sabe você não está na frente, quem sabe você está no último, quem sabe você senta lá para trás, quem sabe você não recebe a oportunidade, quem sabe você não fala direito, mas escuta uma coisa, Deus está mandando Elias atrás de Eliseu. Cadê os Eliseus que estão na presença? Cadê os Eliseus que estão no centro da vontade? Cadê os Eliseus que estão na casa do Senhor, esperando a hora chegar? Ei, receba essa profecia em nome de Jesus. Elias está indo na tua casa. Elias está indo na tua casa, porque chegou a hora de sair atrás dos bois. Chegou a hora de matar os bois, porque Deus vai te levar aonde esses bois nunca levaram. Aleluia! A Bíblia diz que Elias começa a andar com Eliseu. Eliseu começa a observar Elias, mas Deus fala para Eliseu que Elias ia ser levado ao céu. Só que as pessoas não acreditavam. Se você for ler o contexto do capítulo 2 de 2 Reis, você vai observar que as pessoas conheciam sim Elias e sabia que Elias ia ser elevado ao céu, mas a Bíblia conta que Eliseu não queria que Elias subisse. Eu sei que tem pessoas que você se firma e você não quer que essa pessoa saia de perto de você, porque é a pessoa que te ajuda em oração, mas é a pessoa que te ajuda na comunhão, é a pessoa que tem conselho de Deus, é a pessoa que tem palavra de Deus. Mas escuta,
vai chegar um momento que essa pessoa vai ter que fazer a obra de Deus sim, e você vai ter que andar com os teus passos. Chega de ficar só dependendo dessas pessoas, dependa só de Deus e para de depender só do Elias. Escuta, para de ficar dependendo só de Elias e começa a depender somente de Deus, porque vai chegar a hora que esse Elias que tanto te ajuda vai ser arrebatado, vai ser levado, vai fazer a obra de Deus e você vai ficar aonde? A Bíblia diz que Elias perguntou para Eliseu: o que tu queres? Eliseu disse: Senhor, eu quero somente porção dobrada. A Bíblia diz que depois que Elias é arrebatado, que uma carruagem de fogo separa os dois. A Bíblia diz que no redemoinho Deus eleva Elias até o céu, aleluia. A Bíblia diz que cai a capa de Elias, Elias não jogou, a capa caiu. Por que, Gessé? Porque você não leva nada para o céu. Tudo que você faz nessa terra você não leva para o céu. Ei, preste atenção nesta palavra. O que você está achando que vai levar para o céu, você não leva nada. O único que levou algo para o céu aqui dessa terra foi Jesus. E o que ele levou foi as marcas nas mãos, que foi ferida na casa dos amigos. Você não vai levar roupa, você não vai levar capa, você não vai levar terreno, você não vai levar casa, você não vai levar carro do ano. O que você está guardando nessa terra não vai entrar no céu. Então para e veja o que Deus quer na tua vida. Ei, se coloca no centro, se coloca no propósito que Deus tem na tua vida, porque nessa terra, a partir do momento que você fechar os teus olhos, que descer a sepultura, você vai encontrar com o Senhor. E como que você vai aparecer diante do Senhor? A Bíblia, ela é repleta de contexto maravilhoso. E a Bíblia diz que Elias, assim que ele é arrebatado, assim que ele é elevado para o céu, Eliseu recebe a capa. E algumas pessoas, algumas crianças, elas viram isso. Agora ficaram duvidando, agora ficaram zombando. Por quê? Porque achavam que Eliseu não tinha a presença que Elias tinha. Porque agora que Eliseu estava sozinho, eles acharam que Eliseu não conseguia se firmar na rocha. Porque achavam que Eliseu era somente dependente de Elias e não de Jesus. Eles estão muito enganados. Quem está desconfiando do teu ministério, tem pessoas que estão achando, ele só está lá porque o pastor colocou. Não sabe eles o que estão falando, porque foi o Eterno que te colocou onde você está. E ai daquele que ousar mexer em você. A Bíblia diz que Eliseu abre o Jordão e daí muita gente viu e começou a dizer: realmente o espírito de Elias está repousando em Eliseu. A mesma presença que usava Elias, a mesma presença que usava Elias está sobre você, está sobre você. E ainda mais eu te digo, está em porção dobrada. Deus vai te usar muito, Deus vai te capacitar, mas a questão não é com o tempo. Você tem que parar de ficar atrás de Elias, você tem que parar de depender só de Elias, e você tem que começar a ser dependente de Deus. Eliseu agora está próximo e vai chegar num contexto que eu e você lemos. Quando ele começa a subir em Betel, algumas crianças, alguns adolescentes, jovens, começa a zombar de Eliseu. Aí que eu entro na mensagem, aí que eu entro no contexto a qual eu quero falar. A Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido do Senhor. A Bíblia diz que ai daquele que toca no ungido de Deus. Aquelas crianças, na realidade, aquela juventude não estava tocando somente em Eliseu, estava tocando e atingindo o Espírito Santo. Eliseu se sentiu ofendido, mas antes dele se sentir ofendido, antes de Eliseu olhar para trás e ver o que estava acontecendo, o Espírito Santo estava sendo atingido. Aquela juventude, aquelas crianças
estavam ofendendo o Espírito Santo. Eu sei que eles estão em rodinhas falando mal de você. Eu sei que eles estão em grupinho dizendo fulano de tal, aquele lá está no pecado, aquele lá é mentiroso, aquele lá não prega a verdade, aquele lá não vive. Eles não sabem o que estão falando. Eles estão, antes de atingir você, eles estão atingindo o Espírito Santo. E ai daquele que tocar no Espírito Santo, Deus vai entrar com providência na tua vida. Todavia faça como Eliseu, ore, peça a Deus que entra com providência e faça tão somente a vontade dele. A Bíblia diz que Eliseu não pediu a morte daquela juventude. A Bíblia diz que Eliseu tão somente amaldiçoou. Por quê? Porque não estava falando de Eliseu, eles estavam falando do Espírito que repousa em Eliseu. Será que você, se parar e observar, será que você não está falando de Eliseus por aí? Será que se eu e você começarmos a examinarmos a nós mesmos, será que a gente não está falando de algum profeta usado por Deus? Será que a gente não está atingindo o Espírito Santo? Será? É hora de nós pararmos. É hora de nós se colocarmos na posição de Deus e parar de falar dos profetas que estão levando a mensagem chorando, que colocaram a mão no arado e não estão olhando para trás, mas estão prosseguindo adiante, estão levando a mensagem com amor, chorando. E tem pessoas criticando, tem pessoas falando mal. Se você dá uma cesta básica, tem pessoas do lado falando, quer se aparecer, está se achando. Tem que parar de falar dessas pessoas a qual estão fazendo a obra de Deus. Mas quem sabe você está na situação de Eliseu. Quem sabe tem pessoas falando mal de você. Quem sabe tem pessoas dizendo que você é falso, não sabe pregar, é novato, não sabe louvar, não sabe ministrar o louvor, não sabe dirigir o culto. Mas escuta, Deus tem um propósito a cada momento na tua vida. A Bíblia diz que após isso acontecer, Eliseu, ele vai para o Monte Carmelo. O que ele fazia no Monte Carmelo? Orava. Você tem que parar e orar por aqueles que estão fazendo mal para você. Você não pode ofender essa pessoa. Você não pode amaldiçoar essa pessoa para o diabo matar. Não, você tem que fazer que nem Eliseu fez. Eliseu orou por aquelas crianças. Por quê? Porque Eliseu sabia que aquela juventude não sabia o que estava falando. Não sabia que antes de atingir Eliseu, estava atingindo a Deus. Deus tem um propósito na tua vida. Ore, se consagre. Eu sei que você faz isso, mas faça mais. Busca mais. Se você quer mais, você tem que buscar mais. Se pediu, tem que pedir mais. Se buscou, tem que buscar mais. E você vai ver a glória de Deus na tua vida. Inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo e que Deus te abençoe e que esta mensagem possa ficar no seu coração, em nome de Jesus.